Olá, jovens. Nesse vídeo a gente vai ver na verdade, dois princípios da combinatória. São princípios muito úteis para entender melhor algumas situações que aparecem tipicamente, né, quando a gente está estudando combinatória. Tá? Então, o primeiro deles é o princípio da casa dos pomos. O princípio da casa dos pomos fala que se n objetos são colocados em n-1 caixas, ao menos uma caixa vai ter dois objetos. Tá? É uma coisa bem óbvia, mas que em matemática faz sentido a gente enunciar coisas óbvias para pelo menos a gente saber o que é que a gente pode utilizar nas nossas argumentações. E o princípio da casa dos pomos se generaliza de forma muito natural. Né? Se você tem n objetos e k caixas, então ao menos uma caixa vai receber o teto de n dividido por k. Né? O que é o teto? O teto é o teto de 0,7 é 1. O teto de 2 é 2. O teto é o menor inteiro maior ou igual do que o número. Né? E o ponto aqui, veja que isso aqui está absolutamente, se você colocar n-1 no lugar de k, está tudo certo. Né? Porque n dividido por n-1 vai dar 1, alguma coisa. Quando você coloca o teto, o resultado é 2. Aí o ponto aqui é que se você tem 5 objetos e 2 caixas, alguma caixa tem que receber 3 objetos. Né? 5 dividido por 2, 2,5, o teto é 3. Tá? E o motivo é simples, né? É fácil. Né? O total de objetos, se isso aqui não fosse verdade, cada caixa teria no máximo teto de n sobre k menos 1 objetos. Então o número total de objetos seria no máximo, total de caixas, vezes o máximo possível que uma caixa pode ter. E aí aqui a gente já pode notar que o teto de n sobre k é sempre estritamente menor que n sobre k mais 1. Né? Se isso aqui é um número tipo 0,7, o teto é 1 e do lado de cá é 1,7. Né? E se o que está no lado esquerdo é um número inteiro, o teto é ele mesmo, e o que está no lado direito vai ser um inteiro mais 1. Então está tudo certo. Então essa desigualdade estrita vale. Eu estou trocando o teto de n sobre k por n sobre k mais 1. Aí aqui agora, mais 1 corta com menos 1. K vezes n sobre k dá n. Só que aqui tem uma desigualdade estrita, o número total de objetos é no máximo n, mas menor do que n, isso é uma contradição. Tá? Pergunta, se eu tenho um grupo de 100 pessoas, qual que é o número mínimo de pessoas que garantidamente você consegue dizer que nasceu no mesmo mês? Então você sempre pode tentar resolver também, imaginando, você pode obviamente substituir aqui, né, 100 pessoas, 12 caixas, 100 dividido por 12 vai dar 12 vezes 6, 96, vai dar 6, alguma coisa, o teto de 6, alguma coisa, 7. A resposta aqui é 7. Você sempre pode pensar também uma lógica adversarial, né? Se eu quisesse espalhar da melhor maneira possível, eu coloco uma pessoa em cada mês, 2 em cada mês, 3 em cada mês, 6 pessoas em cada mês, dá 96 pessoas. Né? As próximas 4 pessoas vão ter que completar aí. Inclusive eu posso não só garantir que vai ter um mês com 7, como que vai ter um mês, ou que vai ter 4 meses com 7, ou que vai ter um mês com 7, 8, 9, né, pessoas, 10 pessoas, beleza? Tá bom, sigamos. Quantas cartas você tem que puxar do baralho para ter ao menos a certeza que você puxou 4 do mesmo naipe? Então, novamente você pode pensar nessa lógica adversarial para aplicar o princípio da casa dos pombos. Né? Você pode sair puxando cartas e você pode acabar tendo 3 de cada naipe. Né? Então tem 4 naipes, você tem 12 cartas, a 13ª carta obrigatoriamente vai ser uma 4ª carta do mesmo naipe.
E se você quisesse que na verdade fossem 4 de copas, aí não se aplica exatamente o princípio da casa dos pombos, porque a lógica aqui é que você puxa todas as cartas do baralho que não são de copas, né? Você tem 39 cartas que não são de copas, puxa mais 3 de copas, a 42, a 43ª carta, no pior caso possível, obrigatoriamente vai ser uma quarta carta de copas. Tá? Então a resposta aqui, primeira é 13 e a resposta aqui 43. Esse exemplo é bem interessante, porque ele já é uma coisa meio surpreendente. Né? E eu acho que fica até como exercício você enxergar, né, nesses problemas como que usa o princípio da casa dos pombos. E a melhor maneira é você ver uns exemplos e fazer uns exercícios para você construir sua intuição. Aqui, assim, para cada número inteiro n, 7, 8, 9, sei lá, existe ao menos um múltiplo de n que se escreve apenas com zeros e uns. Né? Por exemplo, se n é 11, 11 eu só escrevo com uns. Né? Então, né? Mas você pode ter outra situação. Por exemplo, 3. 3 você certamente 111 é múltiplo de 3. Né? Isso aqui é 3 vezes 37. Tá? E esse múltiplo de 3 se escreve apenas com uns. Aí, se eu falar aqui agora, por exemplo, 7. Qual que é o múltiplo de 7 que se escreve apenas com uns e zeros? Os zeros também pode. Esse é fundamental. Tá. Ou talvez até, né, mais surpreendente, um número par, né? 6, sei lá, 8. Como que resolve isso? Aqui está a resposta. Eu já coloquei em vermelho a lógica, eu vou explicar ela aqui agora. Eu vou começar 6, eu estou supondo que meu inteiro é 6, tá? E eu vou observar o que acontece quando eu olho para 1, para 11, para 111, para 1111, para 11.111 e eu divido esses números por 6. É claro que eu estaria resolvendo o problema se algum deles fosse de fato divisível por 6. Nenhum vai ser, são todos ímpares e 6 é par. Mas o que eu posso fazer é a divisão mesmo com quociente e resto, e eu posso examinar o resto. Então, por exemplo, 1 é 0 vezes 6 mais 1. 11 é 1 vezes 6 mais 5. 111, 18 vezes 6 mais 3. Eu já estou fazendo as contas aqui. 1111, 185 vezes 6 mais 1. 11.111, 1.851 vezes 6 mais 1. Qual que é o ponto aqui? O resto da divisão vai ser sempre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 ou 5. 6 não, né? Claro. Eu tenho 6 opções para o resto. Então, após escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, se eu escrever o sétimo, obrigatoriamente eu vou ter 2 números com o mesmo resto. E por que 2 números com o mesmo resto me resolve? Está aqui o exemplo. Tanto 1111 como 1 tem resto 1. Se eu fizer 1111 menos 1, isso aqui é 185 vezes 6 mais 1, menos 0 vezes 6 mais 1 corta com menos 1, sobra um múltiplo de 6. Que no caso aqui vai ser 185 vezes 6. Então, se eu tenho 2 números que têm o mesmo resto na divisão por 6, se eu subtraio um número do outro, eu tenho um número que é divisível por 6. E, obrigatoriamente, nesta sequência, eu vou ter 2 números com o mesmo resto, porque eu só tenho 6 restos possíveis, eu posso escrever aqui um número, eu posso escrever 7 números. Isso aqui, obviamente, vai funcionar para qualquer n. Princípio da casa dos pombos e um pouquinho de aritmética aqui para resolver esse problema. Eu tenho 5 servidores, 8 estações de trabalho. Cada servidor só pode ativar uma estação por vez. Quantos cabos eu preciso ter entre os servidores e as estações para que, em qualquer momento que eu deseje, qualquer subconjunto de no máximo 5 das 8 estações possa estar ativado? Eu já vou falar que a resposta é 20. Mas para falar que a resposta é 20,
quantos cabos precisamos ter aqui, tem uma ideia de minimizar, né? Então eu preciso mostrar que 20 funciona, e eu preciso mostrar que existe uma maneira em que 19 não funciona. E aí? Né? Que existe uma maneira de 19 funciona, que 19 nunca funciona. Né? Qual que é uma solução que funciona com 20? Pare o vídeo e pense um pouco. Solução que funciona com 20 é você, por exemplo, conectar cada servidor em uma estação. Eu usei 5 cabos. E aquelas 3 estações restantes, eu vou conectar elas em todos os servidores. Então, como que eu resolvo aqui? Se eu quiser ligar qualquer conjunto de 5 estações, se for uma das primeiras 5, eu preciso ativar no único servidor que elas estão conectadas. Tá? Mas aí as 3 restantes são coringas e podem ir para qualquer servidor restante. Resolveu o problema. Tinha 20 cabos aqui. Então 20 funciona. Por que 19 não funciona? O 19 não funciona pelo seguinte motivo. Se eu tenho somente 19 cabos, eu não posso. Algum desses servidores vai ter que ter no máximo 3 cabos. Porque se todos tivessem 4, eu teria pelo menos 20 cabos. Então, se eu tenho 19 cabos, um desses servidores vai ter 3 cabos apenas, ou menos. Imagina que esses cabos estão conectados aqui. E o ponto aqui agora é que se eu quisesse conectar essas 5 estações, eu teria apenas, possivelmente, 4 servidores no máximo para elas. Porque aquele quinto servidor ali ele só tem 3 cabos e é para outras 3 estações. Eu não posso conectar essas 5 utilizando apenas 4 servidores. Tá bom? É mais uma maneira onde você organiza um argumento combinatório, mas que faz uso do princípio da casa dos pombos, no sentido em que essa lógica de se eu tenho 19 cabos, dizer que tem um servidor com no máximo 3. Né? Também é uma maneira, né, de fazer o princípio da casa dos pombos. Pense um pouco como que você transforma esse argumento num argumento onde eu estou colocando, objetos em caixas. Teorema: toda sequência com n ao quadrado de números reais distintos possui uma subsequência de tamanho pelo menos n mais 1, que é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Então, por exemplo, imagina que n é 3, n ao quadrado mais 1, 10. Eu vou escrever aqui 10 números, sei lá, 1, 3, 5, 2, 4, vou colocar um 8 aqui atrás, colocar um 7, 7, 8, 1, 3, 2, 4, 6, 9 e colocar o 10 aqui. 10 números. Acho que não faltou ninguém. Eu estou dizendo que aqui existe uma subsequência de tamanho pelo menos 4, que é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Por exemplo, estritamente crescente 1, 3, 6, 9. Por exemplo, estritamente decrescente 10, 8, 5, 2. Não parece muito difícil acreditar que isso é sempre possível. Mas como que você demonstra isso? Então imagina que você tem os seus n ao quadrado mais 1 números e o princípio da casa dos pombos vai ser aplicado da seguinte forma. Para cada número, eu vou associar um par ordenado. O par ordenado C2, D2, correspondendo ao número A2, onde C2 é um número que é o tamanho da maior sequência crescente que começa em A2.
D2 é o tamanho da maior sequência decrescente que começa em A2. Então, deixa eu ver se eu recupero aqui. No meu exemplo anterior, eu estou olhando para cá e associado a esse número, que é o A4, eu vou ter aqui o C4, D4, e o C4 é o tamanho da maior sequência crescente que começa em 1. Eu tenho 1, 3, 5, 6, 9, tamanho 5. Parece ser eu também poderia ter feito, 1, 2, 4, 6, 9. Eu não acho que eu teria conseguido fazer uma sequência maior do que 5 elementos. Então, a maior sequência crescente que começa em 1 tem tamanho 5. E a maior sequência decrescente, 1 é o menor número de todos. Então, em tamanho 1. Então, nesse exemplo, o C4D4 é o par 5,1. Tá bom? Beleza. Então, qual que é o ponto aqui? O ponto aqui é que se todos esses números são menores ou iguais que n, ou seja, eu não tenho uma subsequência de tamanho n mais 1 estritamente crescente ou decrescente. Então, eu tenho n ao quadrado possíveis pares. Eu tenho n ao quadrado mais 1 pares. Então, 2 pares vão ser iguais. E por que isso seria um problema? Por que ter 2 pares iguais seria um problema? Porque se eu estou olhando para um número que está aparecendo, se aqui é um AS, aqui na frente tem um AT, se os 2 pares iguais correspondem a 2 números e um vai aparecer antes que o outro na sequência, se o AS é menor que o AT, então a maior sequência crescente que começa em S tem que ser maior do que a maior sequência crescente que começa em T, porque para qualquer sequência crescente que começa em T, eu posso começar em S, no AS, ir para o AT que é maior e depois fazer minha sequência crescente ali. E se é o contrário, se o AS é maior do que o AT, aí eu sempre posso pegar uma sequência decrescente começando no AT e começar no AS. Então a maior sequência decrescente que começa no AS é sempre pelo menos maior do que a maior sequência decrescente que começa no AT. Em qualquer um dos casos eu tenho a contradição da hipótese que esses valores eram iguais. Tá? Note que aqui a gente está usando que AS e AT são obrigatoriamente números, um é maior ou menor do que o outro, não tem igualdade. Esses números reais são distintos. Beleza? Foi rápido demais? Reassista. O princípio da inclusão e exclusão, a gente já viu ele antes. Ele nos dá uma maneira de calcular o tamanho da união de conjuntos. Tá? E sabendo que a gente quer calcular o tamanho da união, a gente começa somando o tamanho dos conjuntos, mas aí a gente tem que descontar as interseções. Mas se a gente descontar todas as interseções 2 a 2, a gente desconta mais do que a gente gostaria, a gente recupera colocando interseções 3 a 3 e assim, alternadamente, o princípio da união e exclusão que eu mencionei, da inclusão e exclusão, perdão, que eu mencionei num vídeo sobre conjuntos, se tinha lá o desenho do diagrama de Venn, etc., ele dá essa fórmula. Hoje a gente vai demonstrar ela. Hoje a gente pode demonstrar ela. Imagina que eu tenho um elemento X, que pertence à união. Do lado de cá, esse elemento é contado uma vez. Eu demonstro a igualdade se eu concluir que esse elemento X é contado uma vez desse lado. A pergunta é essa: quantas vezes a gente está contando o elemento X do lado direito? Então aqui imagina que o X pertence a M conjuntos, de A1 até AN. Então aqui ele será contado M vezes, uma para cada conjunto. Quantas vezes ele vai ser descontado aqui? Ele vai ser descontado para cada par de conjuntos que ele pertence simultaneamente. Se ele pertence a M conjuntos, ele pertence a M escolhe 2 pares.
Então, aqui ele foi contado m vezes, aqui ele vai ser descontado m escolhe 2. Aqui ele vai ser contado m escolhe 3. E assim sucessivamente. Então, o x é contado m vezes na soma da cardinalidade de cada conjunto. Ele é descontado m escolhe 2 vezes quando eu subtraio a cardinalidade das interseções 2 a 2. Ele é contado m escolhe 3 vezes quando eu somo a cardinalidade das interseções 3 a 3 e assim sucessivamente. Logo, o x é contado somatório k de 1 até m menos 1 elevado a k mais 1, porque o sinal é alternado, m escolhe k. Né? Quando k é 1, quando k é 1, isso daqui é igual a m. Quando k é 2, isso daqui é menos m escolhe 2, etc. Então, o elemento x é contado esse número de vezes e agora a gente é capaz, utilizando o teorema binomial, de calcular essa soma. Esse é um truque fantástico nesse uso do teorema binomial. 1 menos 1 elevado a m, obviamente isso aqui é zero. Mas, por outro lado, isso daqui, aplicando o teorema binomial, é a soma k de 0 até m, m escolhe k, 1 elevado a m menos k, menos 1 elevado a k. Agora eu vou colocar k igual a 0 do lado de fora. Agora vai de k de 1 até m. M escolhe k, menos 1 elevado a k. Isso aqui é quase igual a isso, é menos isso. Mas aí é exatamente o que acontece. Essa soma aqui é igual a 0. Esse cara passa para o outro lado com sinal negativo. E colocar um sinal negativo multiplicando todo mundo é a mesma coisa que somar 1 aqui dentro. Que é exatamente o que está escrito aqui. E do lado de cá eu tenho 1. Significa que o x vai ser contado exatamente uma vez. Último slide do vídeo. Quantos termos aparecem aqui na fórmula do princípio da inclusão e exclusão? Se eu separar cada um dos somatórios, etc. Eu tenho um termo para cada subconjunto. Subconjuntos com um elemento, subconjuntos com 2 elementos, subconjuntos com 3 elementos, subconjuntos com n elementos. Eu só não tenho vazio. Quantos subconjuntos eu tenho num conjunto de n elementos? 2 elevado a n. Todos eles correspondem ao termo da fórmula, menos o vazio. 2 elevado a n menos 1. E aqui a última pergunta, quantas soluções eu tenho para essa equação, onde x1, x2, x3 são maiores ou iguais a 0 e menores ou iguais que, respectivamente, 5, 6, 7. A gente já viu uma questão parecida com essa no outro vídeo. Aqui, o que a gente faria? Pausa o vídeo, pense um pouco. A resposta. Seja aí as soluções em que o xi é maior ou igual, respectivamente, que 5, 6 ou 7. Eu quero o total de soluções possíveis menos a união das soluções em que o xi é maior ou igual que cada um desses. Né? Qual que é o total aqui? O total, eu tenho 11 bolinhas, com mais 2 sinais de mais, 13 fatorial, 11 fatorial vezes 2, esse é o total, só que agora eu vou subtrair, e agora eu vou subtrair essa cardinalidade dessa união das soluções que não me interessam. Só que para calcular essas soluções que não me interessam, eu vou utilizar o princípio da inclusão e exclusão. Então, menos somatório dos AIs menos somatório do AI interseção AJ mais A1 interseção A2 interseção A3. Então, quantas são as soluções em que o x1 é maior ou igual
que 6, no caso, né? Faço essa conta aqui, x2, x3 maior ou igual que 8, faço essa conta aqui. E quando são ambos maiores ou iguais? Aí você vai fazer essa conta aqui, você vai ter o princípio da inclusão e exclusão, você vai ter exatamente, quando você subtrair essa cardinalidade dessa união, você vai ter precisamente as soluções que eles são obrigatoriamente aqui dentro. Valeu, jovens. Até o próximo vídeo.